Galera, após a vitória da seleção brasileira, né, a imprensa tem falado muito sobre esse jogo do Dorival, né, o primeiro jogo sobre o comando do Dorival Júnior. A seleção brasileira correspondeu muito bem, fazendo um bom jogo de igual para igual contra a seleção da Inglaterra, e a seleção brasileira saiu vitoriosa, 1-0, gol do Endrick. Eu separei três cortes aqui do João Guilherme, do ESPN também e da Jovem Pan Esporte, falando tudo sobre a seleção brasileira. Vou deixar, galera, o link também na descrição como crédito de direitos autorais aí dos canais que a gente utilizou aqui no nosso canal. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Mais que isso, né? Quando o Brasil começou o jogo, os primeiros 10 minutos, deu a impressão que seria aquilo que a gente imaginava que seria mesmo. A Inglaterra em cima, o Brasil não conseguindo sair para jogar, uma dificuldade imensa. Aos poucos, o Brasil foi achando uma válvula de escape, e ela vinha através do Paquetá. Que jornada do Paquetá. Poderia ter sido expulso, mas foi uma jornada extraordinária, o que denota mais ainda a falha, o erro do Diniz de não ter convocado o Paquetá. O Paquetá hoje foi o melhor jogador em campo para mim, foi uma atuação espetacular do Paquetá. E aí, com o Paquetá metendo bola, o Brasil começou a jogar pelo lado do campo, especialmente pelo Vinícius. Nem foi tão brilhante assim o Vinícius, mas incomodava, chegava. O Brasil criou 2 ou 3 oportunidades importantes já no primeiro tempo, né? E estava muito bem fechado o time do Brasil. João Gomes e o Bruno Guimarães, time muito bem fechado, lançava a bola, metia a bola segurou o Danilo também, né, para fazer uma proteção maior por aquele setor. Ou seja, o Brasil fechou e jogou no contra-ataque. Não teve nada assim de e tal, mas fez direitinho e poderia ter virado o primeiro tempo já com a vitória. Segundo tempo, o Brasil continuou muito bem postado. Quando começaram as trocas, o Brasil leva a vantagem, porque aí o nível da Inglaterra cai muito, e o Brasil coloca gente do nível do Andrés Pereira, outro jogador que foi muito maltratado aqui no Brasil. Ele entra, toma a bola, o lance do gol do Brasil, o Andrés Pereira toma a bola, mete a bola pro Vinícius, e o Endrick vai e a bola sobra para ele. O gol que ele fez foi um gol fácil. Mas a bola cai no pé de quem os deuses colocam. Isso aí, gente, é que a gente precisa prestar atenção. Não foi um gol espetacular, não. Um gol simples, a bola voltou e caiu no pé dele. E aí tem que prestar muita atenção nesses sinais, sabe? A bola cair no pé do cara certo, ele tá lá no momento certo e tal. E depois, quando ele faz o gol, e tem aquela explosão, obviamente, né? Porque, poxa vida, fazer um gol e o Wembley naquela situação, percebeu que o Brasil ia ganhar o jogo, aí ele tenta fazer uma graça, ele começa a dar uns dribles, né? Mostrando tranquilidade. Cara, e aí no final, o Bellingham vai dar um abraço nele e tal. Você nota que o cara já chegou, né? O cara já, esse é diferente, esse é especial. Conclusão da história toda. O Brasil ganhou um titular. Pode ser no próximo jogo, acho que vai ser. Mas o Brasil já tem mais um jogador. Porque hoje nós não temos sobrando, sabe? Não tem sobrando. É muito assim, muito contadinho e tal. O Brasil já ganhou mais um titular. Já tem o Vinícius Júnior. Acho que o Paquetá é indiscutível. Sim, jogou muito hoje. Bruno Guimarães vai ficando cada vez mais indiscutível. Jogou muito hoje o Bruno Guimarães. Pois é, cada vez mais indiscutível. E depois do Paquetá foi o Bruno Guimarães. Flávio, Marquinhos é indiscutível. E tem mais um. E sobre isso que você falou, quando o Vinícius entra, o Brasil passa a ter um jogador mais parecido com aquele atacante de referência que o Brasil procura há muito tempo. Exatamente. Porque o Vinícius. O Brasil... sim, desculpa, o Endrick. Porque quando o Brasil tinha o Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha, o Brasil tinha atacantes de movimentação, de mobilidade. Naquele momento passa, então, a contar com essa outra opção. Então, eu acho que você tem toda a razão, até porque se ele não for titular amanhã, depois, ele passa a se credenciar como talvez a primeira opção para momentos em que se exija um 9. Mas daqui a pouco não tem mais jeito. Vai jogar. Vai jogar. Eu achei que quando... E o Rodrigo é outro também que está cada vez mais com cara de titular, né? Então nós estamos renovando o time. Jogou bem também. De uma maneira muito rápida. Isso quer dizer que vai ganhar a Copa do Mundo? Isso é bobagem, gente. Copa do Mundo tem nada a ver uma coisa com outra. Copa do Mundo você ganha naquele momento, naquela... A seleção da Argentina é muito ruim e ganhou a Copa do Mundo. É uma questão de momento. Se fosse por qualidade, a França era campeã do mundo de novo. É questão do momento. Mas o Brasil vai ganhar uma seleção, né, com importância. Eu acho que se perguntar, bom, vamos jogar com centroavante.
Você prefere Richarlison, Gabriel Jesus e etc. Qualquer um aí, pode botar qualquer nome. Pedro, não tenho a menor dúvida. A bola da vez é o Endrick com seus 17 anos, sim senhor. Eu achei até, quando ele entrou no lugar do Rodrigo e não do Rafinha, eu imaginei, bom, vai entrar no lugar do Rafinha. Né? O Vinícius Júnior não está brilhante no jogo de hoje, mas é o Vinícius Júnior, causa preocupação. Seguros, os ingleses estão sempre lá cuidando. Ó, não driblou 3 e meteu pro gol ainda, mas ele pode fazer isso a qualquer momento. Então os caras ficam se preocupando. Aquela história do Luxemburgo, né? Que tirou o Ronaldo e o Zidane e o adversário veio para cima, aí avisaram, ó, você não pode tirar os grandões, que o adversário cresce. Então, corretíssimo. Deixa o Vinícius Júnior lá, mesmo que não estiver bem, que ele segura os caras. Eu acho que ele não tirou porque o Rafinha era o homem de socorro ao Danilo, que era um lado que a Inglaterra chegava muito. A preocupação dele acho que era essa. Vou botar o Endrick ali para marcar, para ficar voltando lá e ajudando o Danilo. Ele preferiu não. E colocou o Endrick centralizado, mais pelo meio. Então, só por isso eu acho. Mas também, se ele não quiser usar o Endrick como homem de referência, acho que um ataque Endrick, Rodrigo e Vinícius Júnior não cairia mal, não. Eu prefiro ele não sendo um homem de referência. Eu prefiro ele se movimentando. Eu acho que é um desperdício você ter o Endrick como um centroavante. Acho que ele tem uma saída de jogo muito boa. O Rodrigo chega muito bem. Ele não joga assim no Palmeiras, né? Não. E o Rodrigo, ele joga muito bem vindo de trás. Então você pode fazer. Estou falando em termos de seleção brasileira, tá? No Real Madrid, o Berrio vai vir de trás e vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que o Endrick é um cara. É um antigo meia ponta de lança que a gente tinha, né? Que o Kaká fazia, uma função mais ou menos como o Kaká. Chegava de trás, chegava a fazer gol, batendo. Função mais ou menos assim. Eu acho que o Endrick vai acabar sendo assim, ou pelo lado do campo. Eu ainda acho, eu gosto da velocidade dele vindo por um dos lados do campo. A gente poderia ter a opção, por exemplo, de Endrick de um lado e Vinícius do outro. Que não é nada ruim. Não é nada ruim. Se não quiser, tem um cara centralizado. Esse cara centralizado pode até ser o Neymar. Que já chegou a jogar mais perto da área. Tem um jogador que a gente está esquecendo, está machucado agora, mas vem pedindo passagem, que é o Gabriel Martinelli. Que eu também daria uma chance para o Martinelli. Sou muito mais o Martinelli do que o Rafinha hoje na seleção. E gosto também dessa ideia de contar com o futuro trio do Real Madrid, né? Endrick, Vini e Rodrigo. Hoje, o que nós vimos no estádio de Wembley pode significar o início de um novo tempo, de uma esperança, né, de um reencontro da seleção brasileira com a sua torcida. Claro que vai ainda ter muito tempo pela frente, né? Terça-feira já tem jogo com a Espanha, que é muito importante, no Santiago Bernabéu. Mas foi muito positivo. Primeiro ponto, Dorival Júnior estreou da melhor maneira possível. Vocês sabem a última vez que a seleção brasileira tinha vencido a Inglaterra em Londres? Foi no antigo estádio de Wembley, quando participou de um torneio em 1995. A seleção brasileira nunca tinha vencido a Inglaterra neste estádio, o novo estádio de Wembley. E por isso, ó, fogos, festa, aí para a seleção brasileira. O Brasil jogou aí em 2017, comandado já pelo Tite, e o jogo foi 0-0. Então, é uma vitória histórica da seleção brasileira e que vem num momento muito especial, porque é o momento que o descrédito toma conta, muita gente não leva fé na seleção brasileira, no futebol brasileiro, e essa vitória vem diante de uma das mais fortes seleções do mundo. Vocês podem acreditar nisso. Não tinha o Saka, não tinha o Kane, que são jogadores titulares no ataque, mas hoje a Inglaterra estava em campo com jogadores do nível de Foden, de Bellingham, de Rice, de Walker, que saiu logo no início, o goleiro Pickford é titular desde 2016. Ou seja, a Inglaterra estava com a sua base em campo. E a Inglaterra é uma das seleções mais fortes do mundo na atualidade. Não perdia há 10 partidas. É candidata ao título da Eurocopa e também da próxima Copa do Mundo. E o Brasil, minha gente, com uma seleção nova. Porque hoje nós tivemos a estreia do Bento, a estreia do Fabrício Bruno,
a estreia do Beraldo, o Wendel, depois de muito tempo, voltou à seleção brasileira, a estreia do João Gomes, a volta do Paquetá, sem contar aí com os demais jogadores que estavam em campo. Então era muita coisa diferente, pouco tempo de treinamento. E o Dorival Júnior conseguiu colocar em campo uma equipe que enfrentou e foi melhor em boa parte do jogo e mereceu vencer a Inglaterra dentro de Wembley. Então é um início extraordinário do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. E passa um recado muito importante, principalmente coroado com o gol de Endrick, o mais jovem jogador a marcar um gol no estádio de Wembley, com 17 anos e 246 dias, se eu não estou enganado. Acho que é isso. Mas ele tem 17 anos. É hora de novos rumos. É hora de renovar. Esse é o principal recado que deixa essa importante vitória, histórica vitória da seleção brasileira. É hora de seguir um novo caminho, de aproveitar o que ainda é bom, mas dar oportunidade a novos nomes, a novas caras, a jogadores que estão jovens ainda e brilhando no futebol da Europa e outros que estão chegando. Então, esse é o recado. Eu tenho a impressão de que Marquinhos, Casemiro, o próprio Neymar, eles ficaram assim pensativos, porque pensaram o seguinte: olha, o pessoal está se virando bem sem a gente lá, hein? Porque o Brasil, repito, ganhou da Inglaterra em Wembley, não é pouca coisa. E com o gol do Endrick, tem um sabor ainda mais especial. Porque isso aí marca uma nova era. Endrick, ele é o futuro e pode se tornar, muito rapidamente depois do gol de hoje, o presente, ao lado de jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, seus companheiros que estarão ao seu lado nos próximos anos no Real Madrid. Achei que a seleção brasileira foi muito bem. E vou fazer aqui uma análise setor por setor. Dorival arrumou muito bem a equipe. O Brasil teve dificuldades para sair jogando, ficou encurralado lá na defesa com a marcação alta da Inglaterra no início do jogo, nos primeiros momentos do jogo, mas depois conseguiu sair com movimentação e a atuação brilhante do Paquetá, que será um dos destaques da partida. Vamos lá. O Brasil começou com Bento, estreando aí no gol da seleção brasileira, né? Em Wembley. Danilo, muito experiente. Fabrício Bruno estreando, Beraldo estreando e o Wendel voltando. O sistema defensivo do Brasil foi muito bem. Todos eles foram muito bem. O Bento, quando foi acionado, foi muito bem. Os dois laterais tiveram uma atuação destacada. O Danilo talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa da seleção brasileira, hein? O Wendel também muito seguro, aparecendo no ataque, marcando bem. E achei agradabilíssima surpresa a dupla de zaga composta por Fabrício Bruno e Beraldo. Eles mostram que têm qualidade para permanecer ali. São os zagueiros que se completam. O Beraldo é um pouco mais técnico. O Fabrício Bruno, ele é mais rápido, ele é mais de imposição, ele é muito bom na bola aérea, ele é mais xerifão, mas eles formaram uma dupla de zaga muito interessante. Gostei muito do que eu vi do sistema defensivo brasileiro. Todos foram muito bem. E essa defesa do Brasil deve muito a um cara, o multi-homem,
João Gomes. Como joga o João Gomes protegendo a defesa? Hein? Impressionante. Como ele corre, como ele se multiplica, como ele marca, como ele protege o sistema defensivo, como ele ocupa todos os espaços. Então, eu elogiei a defesa e já entrei no meio-campo porque João Gomes teve uma participação fundamental no sistema defensivo brasileiro. Não só ele. O meio-campo do Brasil foi um deboche. Enquanto estiveram em campo João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, juntos, eles foram muito bem. E o Dorival mostra que tem aí um trio que pode ser completo no meio-campo. Porque o Paquetá, muitas vezes, acostumado com o ritmo, com a intensidade da Premier League, voltava e ajudava, fazia falta, parava a jogada, marcava muito, até às vezes exagerou um pouco, mas ele foi muito bem também na reposição, na composição defensiva. E quando tinham a bola no pé, o Bruno Guimarães e o Paquetá jogaram muito. O Paquetá, então, foi uma luz que surgiu em termos de criatividade. Nosso futebol que andava tão pobre na criação de jogadas. Paquetá fez um jogo de altíssimo nível. Assumiu uma liderança dentro de campo e foi muito bem. Meio-campo, um show. João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. No ataque, achei que Rafinha foi um jogador que deixou a desejar na seleção brasileira. Não fez uma boa partida. Rodrigo, uma movimentação muito interessante, taticamente muito importante, mas o Rodrigo, à exceção de uma jogada logo no início da partida, que ele veio arrancando, driblou e chutou para o gol, ele não brilhou muito. Achei o Rodrigo taticamente importante, mas discreto. Jogou bem, mas inferior aos outros que eu citei aqui, como Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. Vinícius Júnior. Ele não foi nem perto daquilo que ele é no Real Madrid. Ele não estava bem. Em duas ocasiões, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, ele não conseguiu dominar uma bola, na outra ele escorregou, estava visivelmente triste e visivelmente tenso no jogo, o Vinícius Júnior. Mas ele é um cara tão especial como jogador que ele, mesmo não estando bem, ele teve uma grande chance no primeiro tempo, tirou a bola do goleiro Pickford, mas ele tocou muito fraco nela. Deu tempo do Walker chegar e cortar. Mas ele é muito perigoso, ele cria situações, ele aparece muito, ele incomoda o adversário o tempo todo. E no gol do Endrick, o Vinícius foi fundamental na jogada, porque depois de uma linda bola do Andréas Pereira, ele escorou, protegeu em cima do zagueiro, saiu na cara do gol, tentou o gol, não conseguiu, o goleiro desviou e sobrou nos pés do menino, que tem uma estrela maravilhosa e é um talento incrível, o Endrick, e ele empurrou para a rede. Então, o Vinícius e o Rodrigo não brilharam como brilham no Real Madrid. E o Rafinha, na minha opinião, foi mal. Eu fico imaginando a hora que o Vinícius e o Rodrigo conseguirem jogar na seleção, ficarem à vontade como eles ficam no Real Madrid. Aí, meus amigos, o nível de atuação da seleção brasileira vai aumentar ainda mais, vai aumentar muito. O Endrick fez um gol, ganhou prestígio, ganhou moral, e eu já colocaria de início no próximo jogo, porque o Rafinha não foi bem. Então eu abriria o Rodrigo de um lado, o Vinícius do outro e o Endrick centralizado. Eles jogarão juntos no Real Madrid. Eu, se fosse o Dorival Júnior,
que só merece elogios hoje, faria isso. Outras situações muito interessantes desse jogo. Até pouco tempo nós dizíamos o seguinte: o Brasil tem uma crise de criatividade, de criar jogadas, de construir jogadas. Nós não temos mais aqueles meias que criam lances. Pois é, minha gente. Nós temos 2 meias que brilham na maior liga de futebol do planeta. Paquetá no West Ham e Andréas Pereira no Fulham. Andréas Pereira, ele, na minha opinião, foi espetacular. Porque ele entrou, ele deu uma bola pornográfica para o Vinícius Júnior. O passe dele, me perdoem, foi sacanagem. Jogada de craque, que visão de jogo. E ele deixou o Vini na cara do gol. E no final do jogo, o Endrick podia ter se consagrado ainda mais e ter feito o segundo gol, mas ele finalizou mal, chutou em cima do goleiro. Vocês viram a bola que o Andréas Pereira meteu para ele? Indecente, né? Sensacional. Então o Andréas, ele foi espetacular, gente. Então a gente tem hoje, depois desse jogo, como opções confirmadas para a meia da seleção brasileira, 2 caras que hoje são top na Premier League. Lucas Paquetá e Andréas Pereira. Jogaram muito bem. Estão muito à vontade na seleção brasileira. Podem até jogar juntos, mas não sei se vai ser a opção do Dorival. Mas é uma oportunidade também, de repente formar um quarteto no meio campo. Mas o Wembley. Em 1987, eu lembro do Mirandinha. Brasil 1, Inglaterra 1, gol da Inglaterra, Lineker. Que foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League. Gol do Brasil, Mirandinha. Tá lembrando aqui? Eu não vou dar o nome do palmeirense, mas é um palmeirense muito querido de nós todos aqui. É muito querido? Muito querido. Só vou falar uma coisa. Há 5 meses xingava o Endrick. Esse aqui não. Não é o Marcelo? Não é o Chita, não. Não é o Chita, não. Dimas Copedê. Não é também. Não é também. É outro palmeirense aqui. É outro palmeirense aqui. Depois eu conto pra você. Entregou o cara errado, né? Não, porque o Dimas e o Chita Verde, todo mundo já sabe que são palmeirenses. Esse aqui ninguém sabe. Agora, o bom jogo, o ótimo jogo que o Paquetá fez, e esse status de imprescindível dentro da geração que o Brasil tem, me leva à questão de quando o Neymar estiver apto a jogar, né? Aonde que o Neymar vai jogar nesse time. Porque a posição que o Paquetá joga é o mais próximo de onde o Neymar tem gostado de jogar. Mas isso não tem que ser preocupação. Não, vai ser preocupação do Neymar, mas não vai da ser uma seleção brasileira. Eu acho que ele vai brigar para jogar na função onde hoje jogou o Rodrigo, né? O encaixe do Neymar nesse desenho, ele só se torna mais viável na posição onde está o Rodrigo, para você não mexer na posição do Lucas Paquetá hoje, que para mim hoje é... Para mim é só uma preocupação do Neymar, não da seleção brasileira, mas... Vamos entrar nisso já também, porque, gente, Neymar não joga faz tempo e tal, e de verdade, eu vi o jogo hoje da seleção, eu não senti falta do Neymar. Hoje não fez falta nenhuma. Eu não senti falta do Neymar, de verdade. O time dele bateu um recorde mundial... Sem ele. E eu acho que não precisa dele. Esse é um ponto. Vamos falar disso já. Eu quero te ouvir sobre o Paquetá, mas quero falar já sobre o Neymar. Vamos lá. Imprescindível, não dá. E assim, ele só não estava na seleção por opção do próprio Diniz, pelo envolvimento na questão de aposta e tal, que, né, não se comprovou. Exato. Não, é bom que se diga. Ele continuou jogando. Não se comprovou e ele continuou jogando no time. Não sei se foi só o Diniz ou se... acho que tem a CBF. Tem uma questão da CBF também, para não jogar essa bucha só para o Diniz, né? A CBF tal de não convocar, de preservar o atleta. Ok? Perfeito. E ele voltou a ser convocado no país em que ele joga, né? Exatamente. Não faria sentido ele não jogar no país em que ele está atuando todo fim de semana. E eu acho que ele provou hoje o quanto ele faz falta. Eu acho imprescindível. É uma palavra forte, né? Quando a gente olha para a seleção brasileira, manancial de jogadores. Lá atrás se falava do Neymar, do Felipe Coutinho, que eram caras imprescindíveis também, fazendo essa função. O Paquetá foi chegando, com o Tite funcionava, e a gente lembra, né, o Paquetá seria titular na estreia da seleção brasileira na última Copa do Mundo, e o Vinícius Júnior seria reserva. Sim. E aí o Paquetá jogaria aberto pela esquerda. O Tite gostava muito, né, do Lucas Paquetá, e eu acho que com o Dorival não é um adepto ao jogo posicional como é o Tite.
Mas tem um pouco disso. É por isso que o Zupac falou muito bem, né? Talvez a transição Tite e Dorival desse um pouco mais certo, porque tem elementos que se cruzam. Eu acho que ele gosta de um pouco do jogo posicional que o Paquetá sabe fazer. Paquetá, inclusive, o Guardiola gosta do Paquetá porque dentro desse encaixe de jogo posicional ele funcionaria muito bem. Porque é um cara que, quando precisa de um jogo posicional, ele jogando por dentro, ele funciona muito bem, aberto pelo lado, que não foi o caso contra a Inglaterra, porque tinha o Vinícius Júnior. E o Wendel, porque o Danilo fechava pela direita, muitas vezes como terceiro zagueiro, e o Wendel jogou na segunda linha. Era quase que um 3-4-3, muitas vezes, né? Com o Wendel jogando na segunda linha. Então o Paquetá ia triangular, não ia ocupar o espaço, ia triangular ali com o Wendel e com o Vinícius Júnior. Então, é um jogador que entende muito bem as fases do jogo e que, nesse jogo posicional ou semi-posicional, isso não existe, mas, enfim, esse jogo que misturam esses estilos, ele consegue funcionar muito bem. No lance em que o Vinícius Júnior tenta o gol, ele volta para ajudar na marcação, na fase defensiva, ele consegue uma recuperação de bola, ele escapa de uma falta e faz o lançamento para o Vinícius Júnior entrar em diagonal e chutar para tirar do goleiro, né? Acabou chutando fraco. Então, é um jogador que consegue criar por dentro, consegue criar pelos lados, consegue na fase defensiva ajudar pelo lado e por dentro. Sem bola dele é muito... Pro espaço de campo que ele ocupa, o sem bola dele, né? É um lugar sempre muito perigoso de recuperar a bola. E ele está sempre recuperando a bola. E aí a gente está falando de... Tem talento inserido nisso, porque a essência do futebol brasileiro, sim. Tem talento inserido nisso, para achar um espaço, para finalizar, ele colocou uma bola na trave, ele errou a primeira, né? Ele tentou chutar, virou um passe, depois a bola volta para a área, ele chuta, a bola vai na trave. E tem o que o futebol hoje precisa. Recuperação defensiva, transição defensiva, funcionar muitas vezes sem a bola e entender que vai tocar 2 ou 3 vezes. Eu acho que é um jogador taticamente muito interessante também. Então, todos esses elementos tornam o Paquetá, nessa seleção brasileira, imprescindível. Como ele é no West Ham, quando ele voltou, o time melhorou. O time mudou, né? Ele saiu, o time caiu, ele voltou, o time melhorou. Ele podia estar no City, né? E vai estar. O Vinícius aqui, nosso diretor-chefe, me lembra aqui, o Vini, porque por causa dessa situação que a gente esclareceu aqui, ele perdeu uma oportunidade. E aí ele foi no Matheus Nunes, que não é o mesmo jogador. Exato. E eu acho que ele vai... E já esquentou de novo o interesse para a janela agora com a situação mais tranquila. Mas assim, a gente está fazendo aqui muitos elogios ao Paquetá, ao Endrick, Beraldo, Fabrício o Danilo Bruno. Fez um jogaço, capitão da seleção brasileira, um tremendo jogo. Mas a gente sempre tem que ressaltar que, assim, não é porque o Brasil fez o jogo hoje que fez contra a Inglaterra que a seleção brasileira mudou e agora será assim. Claro. A gente tem que ter cautela. Claro. Porque assim como... É que deu uma empolgada hoje, então, né? A gente não esperava muita coisa. E é claro que era a Bolívia, mas vamos lembrar qual era o discurso quando o Brasil goleou a Bolívia. Na estreia do Fernando Diniz. A seleção finalmente se reconectou com o público, o Brasil reencontrou o seu futebol. E as coisas, elas não acontecem obrigatoriamente como acontece no primeiro dia. Então é possível que terça-feira o Brasil faça um jogo muito ruim contra a Espanha, ou faça outro jogo bom, mas o jogo de hoje, ele tem que ser desfrutado e observado. Mas a gente tem que sempre ter a cautela de não enxergar hoje como algo definitivo para o futuro. Foi um primeiro jogo do Brasil. Muito bom. Coletiva, individualmente, competitivamente, muito bom. Mas foi um primeiro jogo do Brasil. Vamos ver daqui para frente como é que as coisas vão desenrolar. Olhando um pouquinho o copo meio vazio, tentando colocar o pezinho no chão. Tem que olhar. Galera, eu concordo, né? Tem que ter os pés no chão, é só o início, mas tem que comemorar muito essa vitória, porque a seleção brasileira voltou a jogar bem, né? Porque antes se falava, o Diniz, isso e aquilo, mas o Diniz, infelizmente, não conseguiu fazer a seleção brasileira jogar o futebol, né, que a gente espera. Né? E o Dorival conseguiu recuperar, pelo menos nesse jogo, a seleção brasileira, dando um gás novo, trazendo novos jogadores, né? Tivemos estreia de muitos jogadores, e agora os jogadores são considerados medalhões. Se quiser continuar sendo chamado, vão ter que jogar bem também em seus clubes, que tem muitos jogadores que às vezes estão abaixo nos clubes, mesmo assim é convocado para a seleção brasileira por causa do nome. Mas assim, eu acho que o Dorival tem que ir pelo caminho correto, que é convocar os jogadores que estão indo bem, que estão apresentando futebol na seleção. Está jogando bem, tem que continuar indo na seleção brasileira, é assim que tem que ser. E digo mais, a seleção brasileira, assim como o Al Hilal, eu acho que por enquanto não está fazendo falta o Neymar. Por enquanto, eu tô falando no jogo de hoje, eu digo que não fez falta. Né? O Neymar é muito bom, excepcional. Mas tem hora que eu acho que o Neymar às vezes atrapalha mais do que ajuda em alguns momentos.
Entendeu? Em alguns momentos, porque tudo tem que ser nele. Eu entendo que ele é o craque, ele é o único craque da seleção brasileira, mas eu acho que a seleção não pode ser dependente do Neymar. Eu acho que tem que jogar um pouquinho a responsabilidade. Ó, tem o Neymar, mas vamos jogar para outros jogadores também. Não pode ser desse jeito. Na minha opinião, o Neymar não é o Messi. O Messi chegou lá na Copa do Mundo lá, jogaram tudo para ele, a bola nele, resolveu. Seleção argentina venceu. Seleção brasileira, infelizmente, se a gente olhar, é tudo nas costas do Neymar. Mas eu acho que não pode ser dependente. Não pode ser dependente. A seleção brasileira tem que tentar se comportar sem ter o Neymar, porque a gente não sabe como que vai voltar o Neymar. Será que o Neymar vai voltar bem após lesão? Ninguém sabe. No clube, os caras estão nem aí que o Neymar tá fora. Não tá fazendo falta, o clube bateu um recorde aí mundial sem ele, né? A gente pensa agora, será que o Neymar precisa voltar para a seleção nesse momento? Eu acho que ele tem que voltar sim, mas voltar bem. Não adianta o Neymar voltar capengando e atrapalhar. Eu acho que o Neymar voltar bem, ele recuperar a forma física dele, é outra coisa. É o Neymar que, na minha opinião, que não se discute. Não se discute. Mas, assim, se ele voltar meia boca, eu acho melhor nem voltar. Essa é a minha opinião. Entendeu? O clima da seleção tá muito boa. A seleção parece que tem tudo para poder se renovar, né? O que tava faltando. A seleção brasileira faltava isso, se renovar. Entendeu? Não dá para ficar preso aos jogadores antigos, não. Muitos jogadores que não tem mais condições de estar na seleção brasileira. Entendeu? E sempre tem que estar pensando nisso aí, a renovação. Porque, assim, a seleção brasileira, na minha opinião, não é a favorita a conquistar a Copa do Mundo, mas pode chegar e fazer uma Copa muito boa. Às vezes, você não vence, mas você consegue convencer que você tentou, fez um futebol bom, entendeu? É assim que tem que funcionar. Às vezes você fica jogadores no time titular, jogadores questionáveis, que você fala, pô, por que esse cara é titular? O cara não tá jogando nada, entendeu? Aí complica um pouquinho, né? E agora tem que ter paciência com o Dorival, se perder para a Espanha também. Não tem nada assim de anormal, mas eu acho que a seleção brasileira tem plenas condições de vencer a seleção da Espanha, sim. Essa é a minha opinião, assim como a que eu disse também no outro vídeo. Quem assistiu o outro vídeo vai ver. Eu falei que a seleção brasileira tinha plenas condições de vencer a seleção da Inglaterra, mesmo a seleção da Inglaterra tendo favoritismo por ser considerada uma das melhores seleções do mundo, né? Tem o melhor campeonato, tem muitos jogadores bons, mas eu falei, a seleção brasileira também tem muitos jogadores bons. Muitos desses jogadores jogam na Inglaterra, alguns jogadores na Espanha. Sim, a seleção brasileira tem jogadores bons, sim. E eu acho que com essa renovação, eu acho que vai dar um gás diferente à seleção brasileira. Eu acredito que daqui para frente a seleção vai voltar a ter aquela sequência de vitória que a gente espera, né? Tanto nos amistosos, quanto também nas eliminatórias, que só vai acontecer daqui a alguns meses, né? Então, a seleção brasileira vai ter muito tempo ainda. Muitos jogadores vão começar a jogar bem, vão ser convocados. Mas uma coisa eu digo, o Endrick é um jogador que vai se firmar na seleção brasileira. Vai depender também de como ele vai chegar no Real Madrid, se ele vai ter oportunidade. Eu acredito muito que a transição dele no Real Madrid vai ser muito rápida. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam desse jogo da seleção brasileira. A seleção vencendo a seleção da Inglaterra 1-0. Gol de Endrick, primeiro gol de Endrick. E a estreia também do Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira.